Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre 2 Samuel 11 e 12. Davi comete adultério com Batseba. Davi e Urias, a morte de Urias. Davi casa com Batseba. Natã repreende a Davi. A morte do filho de Batseba. Davi conquista Rabá. Vamos lá. Segundo Samuel 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele seu servo e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andando, passeando no terraço da casa real, viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi o mensageiro e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi, estou grávida. E Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o Eteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi, como passava Joabe e como estava o povo, como lá ia a guerra. Desce a tua casa, lava os teus pés, e saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vês tu de uma jornada? Por que não descesse à sua casa? E disse Urias a Davi, a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E tarde saiu a deitar-se na sua cama desse, com os servos de seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra.
Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejaram com Joabe e caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez a saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedeu que o rei se encolerize, que o, que o rei se encolerize e te diga: por que vós chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam que de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubecete, não lançou uma mulher sobre ele do muro em um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então diria, também morreu eu, teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderoso foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós no campo, porém nós fomos contra ele até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto o consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. Em passado o luto, veio Davi e a recolheu na sua casa. Ele foi por mulher e deu à luz a um filho. Porém, essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel 12. E o Senhor enviou Natã a Davi e, apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em regaço, e a tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, de, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não
se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e, e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também dei a casa de Israel e de Judá. Se isso é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomasse por mulher, e a ele matasse com a espada dos filhos de Amon, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da sua própria casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com esse feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligirá? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seu servo: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupa e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seu servo: Que é isso que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, se levanta e come pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou nela e se deitou com ela. E ela deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Gedidias, por amor ao Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, filho de Amon, e tomou a cidade real.
Então mandou Joabe, mensageiro a Davi, e disse: Pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo e cerca a cidade, e toma para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levantou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, e pôs as serras e as talhadeiras de ferro e os machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez toda a cidade dos filisteus de Amon, e voltou Davi a todo o povo para Jerusalém. Obrigado mais uma vez, e se vocês estão gostando, deixe o seu like. Obrigado.